Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cultura organizacional. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Cultura organizacional. Segundo Chavenato, a cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização. Refere-se ao sistema de significados compartilhado por todos os membros e que distingue uma organização das demais. Segundo Shen, a cultura organizacional é um padrão de assuntos básicos compartilhados que um grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de adaptação externas e integração interna, e que funciona bem a ponto de ser considerado válido e desejável para ser transmitido aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação aos seus problemas. Resumindo, a cultura organizacional é um grupo de atributos que ajudam a definir uma empresa de outra, representando a forma que seus membros se comportam de acordo com os valores da organização. Toda organização tem uma cultura organizacional própria. Importância da cultura organizacional. Motivação de seus membros, pois dá um sentimento de identidade individual e coletivo, incentiva o empenho de todos, guiando e modelando o comportamento de todos. Uma das principais funções da cultura organizacional é regular as relações entre os membros da organização. A cultura define a tendência à solidariedade e ao associativismo, em contraposição ao individualismo e o alinhamento em relação aos interesses coletivos, diferenciando as organizações e as sociedades. As prioridades de uma organização variam de acordo com seus valores, elementos estes que sustentam a sua cultura. Portanto, a cultura organizacional é um elemento que serve como importante alicerce às políticas e aos processos da área de gestão de pessoas. Podemos então dizer que a cultura da organização bem definida garante coerência e consistência às ações da gestão de pessoas. A forma como as equipes trabalham tem relação com a cultura da organização. A capacidade de adaptação às mudanças tem relação com a cultura organizacional. A cultura tem uma importante função relacionada ao controle e à estabilidade. Controle, porque propaga valores e normas para evitar comportamentos indesejados, e estabilidade, porque a cultura é duradoura e de difícil modificação, para que haja mudanças repentinas que possam prejudicar a organização. Característica da cultura organizacional. Inovação e assunção de risco, que é o nível que a empresa estimula seus membros a inovar e a assumir risco. Atenção aos detalhes. Qual o grau de precisão e detalhe esperado pela empresa? Orientação para resultados. A atenção é direcionada mais para os resultados do que para os processos empregados para o seu alcance. Orientação de pessoas, motivação. A empresa toma decisões levando em consideração o efeito que poderá ter nos resultados das pessoas. Visa também a melhoria do ambiente de trabalho. Orientação da equipe. A organização foca o trabalho em equipes, pois acredita que assim terão melhores resultados. A agressividade e competitividade. É o nível de agressividade e competitividade com o qual os membros trabalham. Estabilidade. A organização deve ser estável para poder crescer. O conceito e as características da cultura organizacional são abordados pela literatura que estuda esse fenômeno nas organizações, apontando que a cultura pode ser avaliada como favorável ou desfavorável ao desempenho dos membros da organização, podendo ser mensurada por pesquisas periódicas.
A cultura organizacional é um conceito descritivo, ou seja, ela menciona como os membros percebem as características da organização e não as eventuais avaliações positivas ou negativas que eles pensam a respeito dessas características. Resumindo, a cultura organizacional é um termo descritivo e não avaliativo, ao contrário do clima organizacional, que é avaliativo. A cultura organizacional pode ser considerada como um passivo para a organização quando os valores compartilhados não estão em concordância com aqueles que podem melhorar a eficácia da organização. Elementos ou níveis relacionados com a cultura organizacional de uma empresa. Segundo Edgar Schein, artefatos é o nível 1 da cultura organizacional. É o que vemos, é o nível mais superficial e perceptível. São as ocorrências que são observáveis, como o espaço físico, produto, o serviço, símbolos, vestuários, seus heróis, mitos, histórias, lemas e ritos, rituais e cerimônias. São atividades planejadas para tornar a cultura mais visível e coesa. Seriam os processos de integração, admissão, etc. É um padrão de comportamento na organização. Os artefatos constituem as coisas concretas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma organização. Rituais da organização. A cultura organizacional é transmitida aos colaboradores de diversas maneiras, entre as quais os rituais, que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização. Ritos de integração encorajam e revivem sentimentos em comum que une as pessoas e os mantém fiéis a um sistema social. São eventos que reafirmam a correção moral das normas habituais, como, por exemplo, a festa de Natal da empresa, aniversariantes do mês, café da manhã com o presidente. Valores compartilhados. É o nível 2 da cultura organizacional. É o que dizem, são suas crenças e por isso é menos perceptível. É o modo que pensa a organização para justificar suas decisões e ações e são aceitas por todos o grupo. Esses valores são adquiridos com o tempo e podem ter sido criados pelos fundadores ou por seus líderes mais ativos. Os valores são definições do que é importante para atingir o sucesso. As empresas definem alguns valores que resistem ao teste do tempo. Os valores compartilhados em muitas culturas organizacionais geralmente são criados pelos fundadores da organização. Pressuposições básicas é o nível 3 da cultura organizacional. É o que acreditam, é a essência da cultura da empresa, sendo bem mais profundo. Nessa camada estão sentimentos e crenças inconscientes, está o propósito da organização como um todo, são seus valores e verdades. Muitas vezes são pressupostos que nunca foi falado ou escrita, mas são percebidas pelo grupo. Os pressupostos básicos constituem o nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional. Agora, atenção, isso pode ser pedido em prova o seguinte: todas as organizações desenvolvem uma cultura que é composta de 4 elementos, segundo Maximiano, em 2007. Artefato: componentes mais visíveis de uma cultura, compreendendo os veículos, a arquitetura, arranjo físico, as roupas e os produtos utilizados pelas pessoas. Tecnologia: repertório de conhecimentos utilizados pela organização e pelos funcionários para resolver problemas e transformar conhecimento em experiências em recursos, produtos e serviços. Símbolos: podem ser materiais ou não, comportamentos e objetos dotados de significados e que transmitem mensagem dentro da organização. É a linguagem, histórias, mitos, heróis. Podem ser tanto personagens reais quanto imaginários. Rituais, cerimônias e alguns elementos da arquitetura e vestuário.
Valores estão no íntimo da cultura. Crenças, preceitos e ideologia, preconceitos e julgamentos compartilhados sobre elementos externos ou internos. Perspectivas na cultura organizacional. De modo geral, toda investigação é produção teórica a respeito de cultura organizacional assenta-se invariavelmente em duas perspectivas. Temos a perspectiva integradora. Ela propõe a existência de uma cultura forte e única, dominando toda a estrutura de forma coesa. Todos pensam igual e lidam com os mesmos problemas com soluções idênticas. E tem a perspectiva diferenciadora, que enfatiza a heterogeneidade existente no seio de qualquer instituição, propondo a existência de um conjunto de subculturas que se entrecruzam no cotidiano organizacional. São grupos, departamentos ou equipes, ou indivíduos, daí a expressão culturas organizacionais. São elementos essenciais para a gestão de cultura em uma organização pública. Negociar e fixar junto aos grupos componentes da estrutura organizacional, os valores e crenças compartilhados que deverão sustentar o programa de cultura da organização. Desenvolver as lideranças como referenciais de fixação dos elementos culturais e multiplicadores internos. Acompanhar e avaliar, quando possível, o processo através de instrumentos de pesquisa de clima e de cultura organizacional, recebendo feedback e os subsídios necessários para a introdução de eventuais ajustes. Identificar os elementos que compõem o conjunto cultural da organização, de forma a cruzar o real e o desejado. Analisar e diagnosticar o perfil cultural da empresa. Tipos de culturas organizacionais. Segundo Cameron e Quinn, cultura clã. É um valor importante cuidar dos empregados e assegurar que eles tenham tudo aquilo que necessitam, ajudando-os desse modo a ficar satisfeitos. O chefe é visto como mentor, aumentando compromisso e lealdade na organização. Cultura inovativa. Os líderes são considerados inovadores e empreendedores. A organização é criativa e dinâmica para inovar em produtos ou serviços. Cultura hierárquica. Empresa burocrática e formal com regras rígidas. Seus líderes são conservadores e organizados. Cultura de mercado. A organização é orientada para os resultados, visando cumprir o trabalho. Os membros são competitivos, preocupados em vencer. Os líderes são produtores, concorrentes, difíceis e exigentes. Segundo Charles Berhard, cultura do poder é orientado para resultados comuns em pequenas empresas e podem concentrar em uma única pessoa. São conservadores, têm aversão ao novo. Normas e procedimentos, poucos, valor do costume. Cultura dos papéis, hierarquia bem definida, sendo bem definidos seus papéis, ou seja, suas funções na organização. Pouco espaço para mudanças. Normas e procedimentos múltiplos, padronizados e rígidos. Cultura das tarefas. Empresa criativa e flexível e aberta às mudanças. Normas e procedimentos funcionais e flexíveis. Cultura de pessoas. Foca nas pessoas. Valorizam colaboradores, seus talentos e ideias. Normas e procedimentos individualizados e de equipes. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.